Apresentação de Aninha Fonseca. Aninha Fonseca. Olá, sejam bem-vindos a mais um Diversicast, o segundo episódio do ano 2 na gestão 25-26 da governadora Diva Fonseca do distrito 4.563 de Rotary Internacional. Eu sou Ana Paula Fonseca, associada do Rotary Clube de São Paulo Aclimação e membro da Comissão Distrital de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento. Agora eu vou fazer minha autodescrição, porque, como todos sabem, eu sempre falo que é uma prática super importante para os deficientes visuais saberem como eu sou. Bom, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos pretos e olhos castanhos. Meus cabelos estão presos de rabo de cavalo. Estou vestida uma calça preta, uma blusa branca com listas vermelhas e pretas horizontalmente. Estou de brinco dourado e sou uma mulher cadeirante. Bom, hoje a nossa convidada é a primeira comandante mulher da GCM, gente, olha que legal. Da Guarda Civil Metropolitana, para quem não sabe quem é GCM, de São Paulo. E é secretária da Segurança Urbana de São Paulo, mestre e doutoranda em cidades inteligentes e sustentáveis e palestrante de violência doméstica e empreendedorismo feminino. Isso. Bom, comandante, esse espaço busca falar sobre aspectos relativos à diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, tão presentes no mundo contemporâneo quanto no Rotary. Sim. Assim será nosso contexto desse bate-papo. Bom, seja bem-vinda, Elsa. É um prazer tê-la conosco e te passo a palavra para a sua mensagem inicial. Bom, boa tarde. Estou muito honrada de estar aqui nesta tarde com você, Ana Paula, e dizer que é uma alegria. Em especial no momento onde a gente precisa tanto falar dessas questões diversas e tão muitas vezes sem espaço. E eu agradeço a Diva por ter me convidado, agradeço você por ter aceitado essa indicação e dizer que eu estou feliz de poder contribuir. Espero que nossa conversa seja elucidativa, não só para as pessoas que estão nos assistindo, mas para mim em especial, né? Para mim em especial. Bom, eu vou me autodeclarar também. Eu sou uma mulher negra, alta, mais ou menos 1,78 m, peso mais ou menos 110 quilos, estou no regime, porque não pode, não é possível. Estou com uma blusa verde clara, de tricô bem fina, de gola V e uma calça jeans. Uso brincos pequenos, estou usando óculos de aro verde, os meus cabelos são pretos e curtos, e os meus olhos são castanhos. Bom, que legal. Diga para nós, quem é Elsa Paulina? Elsa Paulina é uma mulher negra, né, oriunda do interior do estado de São Paulo, Marília, filha de uma família de pais negros. Nós somos em 5 mulheres e um homem, mãe, né, e avó. Uma mulher que ela buscou, né, avançar e realizar, ou pelo menos ser referência, em especial para mim mesma, naquilo que eu acreditava que eu podia fazer, naquilo que eu podia realizar. Legal. Bom, e a senhora seguiu carreira nas fileiras da GCM, Isso. né? Fazendo parte da primeira turma do Corpo Feminino. Exatamente. Em 68. Isso. Como foi viver essa experiência ou desafio? Então, Ana, essa experiência para mim foi a realização de um sonho, porque eu saí do interior para vir para São Paulo em 86, e eu queria entrar no Exército Brasileiro na época, só que não tinha mulher no Exército Brasileiro. E eu trabalhava no interior de empregada doméstica. Então eu trabalhei dos 12 aos 19 anos como empregada doméstica e eu queria entrar no Exército Brasileiro. E não tinha, então eu vim para São Paulo atrás de um concurso da Polícia Militar.
Mas na mesma época o Eugênio estava criando a Guarda Civil Metropolitana também. E eu resolvi fazer inscrição na Guarda. Então eu sou realmente oriunda, né? Fiz parte, né, do primeiro corpo, primeiro pelotão feminino. E para mim, foi a realização de um sonho. Eu queria estar ali. Então, para mim, foi a realização de um sonho. E a senhora sofreu preconceitos na quarta? Sim. Sim, sofremos preconceito. Em uma instituição extremamente machista, né? Sim. E patriarcalista. E o próprio nome, né? Quando você fala da área da segurança, segurança é uma profissão onde nós entendemos a sociedade de um modo geral, não só os homens, mas a sociedade, nós mulheres também, inclusive, entendemos como uma profissão masculina. E para você quebrar isso, hoje mudou já bastante, mas naquela época era bem complicado. Sim. Então a gente sofria assim, preconceito por ser mulher, né? E a gente não serviu o exército. E como eram as primeiras turmas, muito vinha daquilo que aprendia no exército. Os meninos, né? Que serviram o exército, para eles já entravam já com um passo adiante da gente. A gente tinha que aprender muita coisa. E é verdade que os homens e as mulheres não desempenhavam as mesmas funções. Nós não éramos treinados no mesmo espaço, era diferente. O corpo feminino era treinado em um horário e o corpo masculino em outro horário. O treinamento era o mesmo, mas em momentos diferentes. E no começo as funções também não eram as mesmas. Sim. Embora nós tínhamos condição técnica de desempenhar, mas assim, nós não assumimos viatura quando nós saímos da academia, não portávamos armas, o nosso uniforme era saia, cabelo curto. Então, isso foi mudando depois, por exemplo, em 92, 93, que algumas coisas foram acontecendo. Mas no começo não tinha guarnição. A guarnição é quando os homens vão ocupar a viatura. Então, a gente fala guarnição motorizada. As guarnições eram só de homens, só masculinas, não tinha guarnição feminina e nem mista. Depois que começou a fazer o trabalho, né, junto homem e mulher, mas a princípio era diferente, era separado. Bom, e você foi responsável, que eu vi também, que eu li, pela implementação do programa Quartier Maria da Penha. Como é que esse programa? Então, olha só, o programa Quartier Maria da Penha foi um presente para mim. Ele foi criado em 2014, na verdade. E quem era chefe era o inspetor Laércio. E eu assumi o programa no final de 2017. Era o coronel José Roberto, meu chefe, e o coronel Lorenzini, que falou, vai cuidar do programa agora que a gente precisa. E era uma coisa que eu não queria. Cuidar do programa porque entra a questão de preconceitos. Nós temos preconceitos. Nós somos preconceituosos, né? E muitas vezes a gente exercita essa violência no outro. Então, eu não queria, porque eu entendia que aquilo não ia resolver. Mas quando eu comecei a trabalhar com o programa, e sim, eu fui responsável pela ampliação do programa de 2 viaturas que nós tínhamos quando eu assumi, nós passamos a ter 9 viaturas. 9 viaturas, e nós passamos também a assumir a cidade toda, a prestar esse atendimento à cidade inteira. E o programa Guardia Maria da Penha foi, de fato, um presente, porque ali eu aprendi muita coisa, inclusive o quão limitada, né, eu era, inclusive como cidadã, nas questões de políticas, de inclusão, inclusive. Né, e o quanto eu era violenta, muitas vezes, com a outra mulher, apenas no olhar, às vezes de uma fala. Então você aprende e o mais legal de tudo, a gente também se transforma. Né, se transforma. E uma das principais objetivos do programa Guardia Maria da Penha é a fiscalização de medida protetiva de urgência. Mas para além da fiscalização da medida protetiva de urgência, as nossas equipes elas são especialistas em atendimento humanizado e escutativo. O Guardia Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, é referência no Brasil inteiro como um programa de governo, né, uma política pública que dá certo. Que basta você investir, você entender em capacitação e trazer para as pessoas
o compromisso que elas têm para primeiro como cidadão, depois como um prestador de serviço, né? Que tem que prestar o serviço de qualidade para a população. Em especial essa categoria vulnerável, que é a mulher quando ela está em situação de violência, não só a mulher, porque quando a gente fala em política de gênero, em violência de gênero, a gente vê que vai para além da violência de casa da mulher para com o marido, né? Ou do marido para com a mulher. E a senhora foi a primeira comandante, GCM, Isso. que é a maior quarta do país. Sim, fui eu. Como foi lidar como foi liderar uma corporação historicamente machista, Elza? Ana, eu nunca sonhei na minha vida que eu seria comandante da guarda. Porque algumas questões, quando se fala em gênero, a gente não permite, inclusive. Porque é tão... Fala assim, imagina que eu vou chegar lá, eles nunca vão me deixar chegar lá, né? Por mais competência que a gente tenha. E algumas falas, né? Você não pode, você não é capaz, né? E aí a gente muitas vezes acredita nesse processo. E quando eu assumi o comando geral da Guarda Civil Metropolitana, isso me emociona até hoje. Foi uma experiência para mim, uma das coisas mais importantes da minha vida. Não foi fácil, eu sofri muito, né, pelo o entorno. A mídia, em alguns momentos, salientaram a minha condição social, que era ex-doméstica, mãe solteira, que eu sou mãe solo, e preta, em detrimento da minha formação, né? Que é de fisioterapeuta, eu fiz fisioterapia, fiz filosofia, né? E a minha capacidade técnica. Então, isso é uma coisa que machuca muito, porque quando as pessoas olham para gente, e lamentavelmente nós temos essa dificuldade no mundo, mas vamos falar de Brasil, de São Paulo, quando a pessoa olha para você e julga você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você aparenta, né? O que você demonstra. Então, a gente é lido como a gente se apresenta esteticamente muitas vezes. Sim. A senhora falou de mãe solo, agora a pergunta é essa. Se a senhora me permite, você foi mãe solo na época como membro da quarta ainda. Sim. Como foi superar mais esse fato? Foi um desafio, né? Pois é, né? Ainda tinha essa questão ainda, ser mãe solo na Guarda Civil. Naquela época era muito complicado, era uma pressão muito grande em cima das mulheres que engravidavam, e quando a gente, mesmo casadas, e quando a gente não era casado. Então, foi um processo muito doloroso. Eu posso confessar para você que esse processo para mim não foi legal. Eu sofri muito durante a gestação da minha filha. Foi muito dolorido. Mas quando ela nasceu, que eu olhei para ela, e aí eu pensei, olhando para ela assim, falei, pela minha vida, eu vou dar minha vida para que ela não passe, né, o que eu estou passando, não no sentido de dificuldade, porque isso é natural, inerente à nossa condição humana, mas no sentido de pessoas diminuindo e com preconceito, e muitas vezes bem violentas. Foi um processo bem violento, muito violento, que eu vivenciei, que eu vivi. E muitas vezes as pessoas não têm consciência dessa violência que ela promove no outro. Só para você ter uma ideia, até aposta fizeram. Nossa. Até aposta fizeram, quando eu estava grávida dela. E ela nasceu a coisa mais linda do mundo. E um outro processo, que quando ela nasceu muito parecida com o pai. Então todo mundo falou, é filha de fulano de tal, porque eu não falei quem era o pai. É filha de fulano de tal, filha de fulano de tal. Aí eu falei, ele foi e tal. Aí eu falei, ela é sua filha agora, que ela é branca, ela tinha um olho azul, né, quando ela nasceu, e ela é loirinha. Eu falei, agora, se ela tivesse puxado a mim, uma mulher negra, ela estaria sem pai até hoje, né? Talvez. Então, é bem complicado. Mas, assim, acho que o mais importante de tudo isso, Ana, é saber que a gente pode superar.
É claro que a gente não supera com a mesma alegria, né? Que são questões que nos magoam, que nos adoecem, que nos violam, né? Mas a gente consegue superar e avançar, né? Bom, e eu vi na internet também que você escondia ela no banheiro, no seu trabalho. Conta mais. Então, teve um... porque assim, você trabalha, tem escala. Sim. Então você chegava para o chefe, eu tive um chefe que ele não era muito consciente, porque assim, são as questões que a gente fala de interseccionalidade, as opressões. Uma mulher, ela tem a mesma capacidade que um homem para desempenhar tal função? Tem. Só que quando a gente fala de igualdade, nós falamos assim, todo mundo que vai estudar tem direito a esse livro. Só que tem um que lê melhor, outro lê melhor, sabe? Então, um momento. Quando a gente fala de igualdade, é tudo igual para todo mundo, mas quando a gente fala de equidade, você tem direito. Sim. Mas vamos avaliar a sua limitação, a sua condição, a sua especificidade para você desempenhar. E aí eles escalavam a gente, a mulher como o homem, no mesmo jeito, no mesmo lugar. Lamentavelmente, até hoje tem chefes masculinos que não pensam nas mulheres, escalam as guardas femininas, as policiais, militares, enfim, em locais que não tem um toalete decente para ela ir, em especial quando ela está naquele momento, ela está nos dias, ela está menstruada. Onde que ela vai fazer a sua higiene pessoal? Então, muitas vezes, a gente fica sem usar o toalete porque não tem onde ir. Os homens é mais fácil, porque eles vão e se aliviam e a gente não. Então, horário. E se você é mãe, se você é casado, então não tinha essa preocupação. E tinha o chefe que não se preocupava muito com isso, não. Então ele me escalava de manhã, de tarde, de noite, final de semana, um dia para sair às 23, no dia seguinte, 6 horas, já tinha que estar lá. E eu contava, e aí entra uma outra questão, é a minha vizinha que ficava com ela um dia, minha irmã, a mãe do pai dela que ficava, então eu carregava ela muitas vezes, e nesse dia eu não tinha como deixar ela estava com problema, estava com problema na creche, que ela ficava em creche municipal, e ela estava com suspeita lá de uma patologia e não podia ficar na creche. E eu falei, bom, eu não posso faltar ao serviço, eu vou levar ela. Aí levei ela para trabalhar. Só que quando eu cheguei na base, o meu chefe logo em seguida chegou. E aí o que acontece? As meninas correu, né, com ela para dentro do banheiro, porque daí ele foi tirar foto, correu, colocou ela dentro do banheiro, falou, não chora não, porque senão o chefe vai brigar com a mamãe. E aí ela ficou lá, e aí ele veio, né, tal, e depois ele foi embora. Isso é muito ruim, porque olha só, para ela, o que fica na cabeça dela? Ela e eu queria que ela fosse guarda, e ela falava que ela não ia ser guarda nunca na vida. Por quê? Porque um pouco da experiência que ela viu, né, não foi legal. Mas ela entende isso hoje, né, é uma mulher belíssima, tem uma filha belíssima, então já tive momentos de eu ir com ela pro Parque Ibirapuera, olha só que doideira, no Parque Ibirapuera eu levei ela, de ônibus, que naquela época não tinha carro, de ônibus. Então eu fui com um carrinho, uma sacola de roupa, porque eu também não podia faltar. E eu tinha pedido pro meu chefe, nesse final de semana eu não tenho onde deixar a Gabi. O senhor pode me trocar, porque no outro final de semana minha irmã está de folga. Aí ele falou assim, quem pariu o Matheus que o embale. Eu falei, tá bom, então eu vou. E fui. Cheguei lá no parque do Ibirapuera, encontrei uma guarda, como eu. Olha pra gente ver como que são as coisas, né? E a guarda perguntou pra mim, o que essa criança fazendo aqui com você, Elza? Eu falei, eu não tinha onde deixar, eu trouxe. Você não pode ficar com ela aqui? Eu falei, não tá escrito. Ela, não, mas você não pode, uma mulher igual eu. Eu falei, onde que tá escrito? Aí ela falou, mas você não pode. Daqui a pouco o chefe chega, ele não vai gostar. Eu falei, então eu vou ouvir isso da boca dele. Aí quando o chefe chegou, ela muito graciosa, pulando lá na frente, aí ele falou, nossa, quem é essa criança tão linda? Aí ela, eu vim trabalhar com a minha mãe, porque a minha mãe não tinha onde me deixar hoje, falou. Aí ele, quem é sua mãe? Lá, e eu lá dentro, né, em forma. Aí ela falou, a Elza, tá lá. Aí ele entrou, falou, Elza, o que essa menina tá fazendo aqui? Aí eu falei, bom, permissão, inspetor. Aí me apresentei para ele e falei, eu não tinha onde deixar ela, então eu trouxe ela. Aí ele falou, tá bom, mas você pode ir embora. Eu falei, não posso, porque eu não posso ter falta.
Ele falou, não estou te dando falta, eu estou dispensando você. Você está com presença, você está dispensado. É um absurdo isso. Quem é seu chefe? Aí eu falei, fulano de tal. Ele falou, é um absurdo. Cara, é um absurdo, não custa, é um absurdo isso. Aí ele falou, chamou o motorista dele e mandou me levar até o metrô. Então você vê como que duas situações, o mesmo chefe com o mesmo poder. Ele podia ter me escalado num outro final de semana, num outro momento, num outro dia, perto da minha casa, porque eu morava na cidade de Carvalho, perto de São Miguel Paulista. Eu atravessei a cidade inteira com aquela menina no ônibus, com um carrinho, com um monte de coisa, com meu uniforme, com minha arma, com tudo. Agora você imagina, eu tava parecendo uma mula de carga. Mas eu fui. Você vê, atitudes, né? São bem diferentes. Diferentes, né? Mesma condição, né, Ana? E aí, para ver como que as pessoas se enganam quando tem poder. E elas se enganam mesmo, porque ela acha que ela pode tudo. Inclusive ser instrumento de violência na vida do outro. Por falar em secretaria, a senhora, como foi bem sucedida nessa missão, eu acredito, ela foi convidada você foi convidada para assumir a Secretaria da Segurança Urbana de São Paulo. Como foi mais esse desafio para você? Então, Ana, como eu acabei me destacando no programa Guardia Maria da Penha, aí fui a primeira comandante mulher da Guarda Civil Metropolitana, e aí eu fui também a primeira secretária mulher e oriunda da carreira a assumir a Secretaria de Segurança Urbana. Foi um desafio. E o desafio que é possível que a gente possa transpor, né? As expressões são as mesmas, um pouco diferente, porque como secretária, as pessoas olham muito o status, é secretária, mas o preconceito, as questões estão ali presentes, mas de uma outra forma, um pouco mais velado, não tão claro quanto o comandante. Mas foi um desafio e eu fico muito feliz porque foram questões que eu consegui entregar. E não entregar assim só, entregou não, entreguei sim, porque não sou eu que falo, são as pessoas que falam. Que a Guarda Civil Metropolitana é uma instituição antes e depois, que a gente conseguiu levar ela para um patamar técnico. Claramente não desmereço os trabalhos anteriores, porque cada comando, cada secretário, ele vem num progresso. E quando você chega lá, você tem que dar continuidade nesse progresso. Esse processo de caminhar para frente, né? Não pode parar. Então, para mim foi um desafio, mas foi um desafio assim que hoje eu olho e assim, quando o dia que eu saí, com a sensação de que eu cumpri o meu papel, sabe? Aquele orgulho, fala, putz, eu consegui cumprir a minha missão. Muito legal. E como esses desafios profissionais e pessoais, o que te trouxe de crescimento, Elsa? Ana, que coisa, essa pergunta é muito legal, porque às vezes a gente pensa que nós vamos ocupar alguns cargos, alguns locais de poder e de fala, e a gente vai ser, né, eu sou, né, para não falar uma besteira. E aí quando você chega aqui e você faz uma análise de tudo que você passou, eu hoje vejo que eu sou uma mulher que cresci, e eu cresci e assumir questões não somente como mulher, na questão de gênero, da violência de gênero, entre outras coisas, mas como cidadã. Assumir a minha responsabilidade como cidadã. Porque eu acredito que se eu for uma cidadã, uma Elsa consciente daquilo que é o papel dela, uma Elsa que acredita no que faz, qualquer profissão que eu desempenhar vai também ser um profissional conciso daquilo que é e daquilo que tem que fazer. Então a guarda, ela ajudou nesse processo. E quando eu comecei a trabalhar com a violência de gênero, esse processo foi mais formatado ainda, porque ali, de fato, eu me reconheci como uma mulher, porque eu já sabia que eu era uma mulher preta. Mas o que é que isso significa na sociedade? Então, ali eu passei a me entender, de fato, qual é o meu papel e o que é que eu tenho que fazer. Então, isso é muito legal. Porque com todos esses processos, e aí a gente fala assim, eu aprendi, nesse final de semana inclusive, que não adianta a sua vitória lá, quando você chega lá, mas o percurso que você faz, o caminho, que o caminho muitas vezes é mais importante. Então eu creio que hoje eu sou um ser humano melhor. Eu sou uma mulher um pouco melhor. Eu não posso garantir para você que eu sou, não, mas eu sou um pouco melhor.
sabe? Eu deixei de ser muito dura comigo mesma, porque eu era extremamente exigente com os outros e comigo, né? Então a gente tem que ser um pouco mais leve. Então eu creio que hoje eu sou uma mulher um pouco melhor. Legal. Tenho muito para fazer ainda, mas... Legal. E agora, como cidadã, quais são os seus planos, Elza? Então, olha só. Como cidadã, eu quero curtir um pouco a mim mesma, como pessoa, a minha família, a minha neta, e quero continuar estudando. Eu estou no doutorado, né? Eu faço doutorado em cidades inteligentes e sustentáveis pela Universidade 9 de Julho. Quero agradecer aqui a oportunidade da Universidade 9 de Julho, que permitiu que não só eu, mas muitas pessoas como eu pudessem estar. Eu nunca imaginei que também que eu fosse conseguir fazer um doutorado, porque doutorado é tão, né? Falam tanto, e eu sou uma pessoa que já estou chegando já na terceira idade, né? Então eu quero agradecer a possibilidade e esse fato de acreditar que eu sou capaz, através do doutorado, continuar trabalhando as questões em especial de gênero, né? Essa questão da mulher, quando a gente fala, né, de violência de gênero, e o nosso papel de fato. Eu acredito que a gente não transforma ninguém, mas a gente inspira as pessoas, né, a se transformar, a buscar, assim como eu busquei. E a Gaia, sua netinha? A Gaia é um presente. A Gaia é a coisa mais linda. Ela é extremamente inteligente, linda, né? E os três são, né? A Gaia, o Álvaro e a Gabi. E ela é um momento que eu estou vivendo e que estou me permitindo também curtir, porque eu não curti muito minha filha. Mas a Gaia, ela chega em casa, ela fala, vó. Aí um dia nós estávamos lá e ela gosta, né? Ela gostava de ir no comando. Aí um dia ela falou, vó, eu quero ser igual você quando eu crescer. Aí comecei a chorar, né? Porque aí você vê o quanto o que deu certo, que você tá pelo caminho certo. Ela é inteligente e ela é muito companheirinha. Então eu amo de paixão quando ela vai dormir na minha casa. Aí ela deita, aí ela fala assim, vó, faz carinho. Ela fala que eu faço massagem, né? Por causa da fisioterapia. Aí ela estica a perninha, depois ela coloca o pescocinho, aí ali eu vou fazendo, aí ela dorme, nesse sentido. E então, assim, é a esperança, né? É a certeza de que não parou aqui, que vai ter continuidade, aquilo que a gente acredita. Então, a Gaia é um presente de Deus nas nossas vidas. Legal. Bom, estamos finalizando. A senhora quer deixar alguma mensagem final? Quero. Suas redes, seu livro? Eu quero deixar algumas coisas, mensagens. Então, primeiro, eu quero agradecer um momento que está sendo muito legal na minha vida agora, e eu quero agradecer o Instituto Inovice, do William Li, né? Quem quiser procurar nas redes, é Instituto Inovice, I9C, do William Li, que ele, inclusive, é do Rotary também. Então, a gente já sabe que rotariano, né, tem umas ideias muito legais. A prova já está aqui, né? O Rotary é uma força, né? Tem o Rotary, você também você já imaginou eu também? Olha só, vou pensar com carinho nesse convite. E é muito legal quando a gente observa, né, as coisas que acontecem, muito legal. E ele tem me ajudado muito nesse processo agora da profissional, né? Quando você sai de uma profissão e vai para outra, eu me aposentei, né? Então eu preciso né? Não posso parar. Então agradecer ao William, né, o Instituto na pessoa do William, e dizer que eu sou muito grata à oportunidade, são muitas oportunidades que eu tenho na minha vida, de continuar escrevendo a minha história, né, de continuar escrevendo a minha história. Então, William, gratidão a você e a todo o Instituto Inovice. E quero fazer um convite também aqui para vocês. Vai ter o lançamento de um livro que eu sou coautora,
Mulheres na Segurança Pública, da editora Líder, dia 21 de outubro, a partir das 19 horas, na Livraria Cultura, na Avenida Angélica, 1212. Esse livro é uma proposta de mulheres, né, do Brasil inteiro que trabalham na área da segurança pública para contar um pouco da sua experiência. Então, eu espero vocês lá. E as minhas redes sociais Eu vou no lançamento livre, hein? Vamos, eu vou ficar muito honrada, Ana Paula, de você ir. Não conheço essa livraria, Não. que é perto da minha casa, não conheço ainda, e eu vou. Então eu vou ficar muito honrada. E eu ainda quero escrever o meu livro. Eu também. Então nós vamos fazer vamos fazer um acordo, eu e Vamos você. fazer um acordo. Vamos fazer. Nós vamos escrever o livro e nós vamos lançar esse livro aí, se der certo. aí. Não pode demorar muito, hein? Não. A gente tem que escrever logo, porque senão perde o pique. E as minhas redes sociais Instagram @Elza Polino Souza, o Facebook Elza Polino Souza e o LinkedIn também Elza Polino Souza. Então, gratidão por essa oportunidade. Desculpa, você falou do livro, mas esse livro aqui está sendo meu livro de cabeceira agora, com todas as outras coisas eu estou lendo, Desvendando a Programação Neurolinguística de Glauco, muito legal, Estratégia de Transformação e Desenvolvimento Pessoal. Estou fazendo um curso, né? Já passei algumas experiências e então agora estou lendo o livro. E eu acho que a gente não pode perder tempo e estudar, aprender, não ocupa espaço. O saber, ele está aqui para formatar aquilo que a gente tem de melhor, né? Então é isso. Então eu também agradeço ao Glauco pela oportunidade aí de crescimento. Bom, que bom. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Isso sempre aperta o nosso espaço para você. Eu adorei. E até posso deixar uma sugestão. Pode. De falar um pouco sobre a interseccionalidade nas políticas de atendimento, né, que é importante, em especial para pessoas com deficiência. A gente precisa, Ana Paula, falar sobre interseccionalidade, falar de políticas para pessoas com deficiência, para pessoas, sabe, porque nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. E aí a gente fica naquela questão de quem tem mais condições é beneficiado e o resto, bom, o resto é o resto, né? Então acho que isso é muito legal. É um serviço, isso que você faz aqui é um serviço, né? Bom, gente, vocês viram que episódio legal? A Elza veio de uma família simples, ocupou cargos importantes e sempre está querendo mais, né, Elza? Sempre. Isso, sempre sim. Querendo mais. E estamos acabando esse bate-papo maravilhoso com a Elza. Espero repetir, viu? E eu também espero, Ana. Estou à disposição e eu virei quantas vezes você quiser para falar dos mais diversos assuntos que você entenda da minha tese, né? Dessas questões de política, interseccionalidade. E é isso. Gratidão por esse espaço, gratidão porque você também ouviu um pouco da minha história. Sim. E está compartilhando ela. E gratidão por você ser instrumento de levar para as pessoas orientação, educação, informação coerente, né? E gratidão porque você é uma menina linda. Obrigada. E sempre sorrindo, e é isso, Ana. Obrigada, a gente Elza. ser aquilo que a gente quer ser. Isso aí. Nada impede a gente dizer o que quer ser, né? Nada Isso aí. impede. Isso aí. Bom, antes de acabar, quero agradecer aos nossos apoiadores, que sem eles não teria TVCast, a Clínica Acreditando, Mantovani Mídia e Shelton Barros Fonseca, advogados. Pessoal, quem gostou pode compartilhar com os seus companheiros de clube e com seus amigos. E quem não gostou pode compartilhar também, tá bom? E todos os episódios, inclusive esse com a Elza, tá maravilhoso. É isso. E eu acredito que, quando falamos dessa temática, estamos fazendo uma sociedade mais inclusiva, mesmo porque cada um de nós é dono da força que precisa,
e os outros não definem os nossos limites. É verdade. Assim, assim seguimos fazendo nossa parte, porque estamos unidos para fazer o bem. Um beijo a todos e até o próximo podcast. Diversicast, apresentação de Aninha Fonseca.